módulo de single do nosso DP Auto Rig System. Esse módulo é um módulo simplificado de um FK-Line, onde a gente tem a opção especial para ele de se criar indirect skinning, tá? Quem não sabe o que é isso, eu recomendo fazer um curso de rigging antes de aprender a usar essa ferramenta, porque, como eu falei, ela já é avançada, ela é uma coisa que se pressupõe que o rigger tem uma formação, como o rigger entenda o que eu estou explicando. No módulo de single é esse daqui, que se a gente criar ele vai criar para a gente sempre com uma divisão só de segmentos para é como se fosse um FK-Line, tá vendo? Só que ele não tem mais do que um segmento. A única coisa que ele tem de diferente é que ele tem essa opção aqui de indirect skinning, tá? Então, esses outros partes do módulo aqui, se a gente não sabe, vai no vídeo do FK-Line que a gente explica como que cada uma dessas partes funciona. O FK-Line é a base para todas as guias. Então, nesse caso, se a gente não ativar o indirect skinning, ele vai funcionar exatamente como um FK-Line, de um segmento. Mas se caso a gente ativar essa opção de indirect skinning, ele vai fazer a conexão do controle com o joint através de conexão direta. Ele não vai ter um constraint como o FK-Line tem. Ele vai fazer a conexão direta faz com que o controle possa ser movido em um sistema de coordenadas que é a coordenada do pai dele, do transform, que leva o controle sem editar o nosso joint. E quando a gente move o controle em si, esse controle vai ser usado para mover o joint. E quando ele move o joint que está parado no sistema de coordenada diferente do sistema de coordenada do rig, ele indiretamente controla aquele joint. E o joint pode ser esquinado em uma target de blend shape. Essa target de blend shape, quando ativa, ela vai deformar nossa geometria por skinning indireto, tá? Essa é o que a gente tem de explicação para isso no momento. E o indirect skinning, se a gente ativar, ele vai fazer com que os joints que sejam criados seriam JIS, de indirect skinning, tá? Nesse caso, a gente pode optar por criar um holder, que é um joint desculpa, que é um joint de indirect skinning que guarde a nosso skinning completo, que não está sendo deformado no momento. Ou a gente também pode criar um set driven key de locators que vão receber set driven key futuramente para poder mover esse joint, dependendo da combinação entre os módulos que estiverem, tá? Então isso daqui a gente não usa muito na prática para poder criar set driven key, só em projetos muito específicos, muitas vezes em projetos de hiperrealismo, onde a gente tem a musculatura do rosto que precisa combinar uma coisa com a outra, a gente usa esses set driven key de locators. A gente pode mostrar isso num setup, talvez numa DP técnica de um vídeo desse outro tipo de aprendizagem, tá? Eu vou criar apenas com vou criar os dois. Vou criar esse daqui simples, sem indirect skinning, tá? E o outro que eu vou criar uma cópia dele aqui de single, a gente vai criar ele como indirect. Só para a gente entender, tá? Eu vou clicar aqui como indirect skinning e ele vai habilitar para a gente. Vou criar esse rig. Ele vai criar dois setups diferentes, tá vendo? Ó? Um setup que não tem indirect skinning, normalmente ele vem com a curva linear. O setup que tem indirect skinning, ele vem normalmente com essa curva cúbica. Nesse caso, o que tem conexão direta, ele é um FK-Line simples. Olha, o que ele fizer, o outro joint segue normal. O de cá também, só que ele está indireto. Olha lá, é um joint parado no mundo ali. Esse joint parado no mundo é o joint que reflete o posicionamento dele no mundo. Se a gente pegar, por exemplo, o controle root, vai levar para cima, por exemplo, o que não é indirect skinning, ele vai poder corresponder exatamente na posição do controle. Eu movo o pai dele, ele segue o controle. O indirect skinning não segue o controle se ele for levado a um pai. Ele vai ficar sempre distante, mas se eu mover o próprio controle em si, ele atende para a gente como esperado que ele atenderia, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter dois joints aqui, ó. Um joint de skinning
direto, que é igual ao fkline, e um joint dis, que é o joint de indirect scaling, tá? Essa é a explicação para o módulo de single. A gente utiliza bastante esse módulo em tweaks faciais ou tweaks de roupa, e quando a gente for aplicar isso no personagem vai ficar mais claro. Espero que tenham gostado. Isso aí. Obrigado. Valeu.